É assim, a nível prático, e só respondendo aqui à Isabel, muito rapidamente, ela está a falar que os consultores têm que ser eles mesmos a medir para ter resultados, e passando muito rápido, como é um trabalho extremamente solitário, cabe também à estrutura-mãe, quando vocês se sentem mais sozinhos, a poder-vos ajudar não só nesse sentido, mas nesse sentido também. Mas claro, a responsabilidade máxima é sempre nossa, dos consultores imobiliários, como é óbvio. Bem, tocando aqui na situação do recrutamento, pronto, foi em resumo tudo aquilo que o Ricardo falou, não há muito mais a falar. Onde há a acrescentar, e aqui sim, penso que será pertinente, na minha opinião, pronto, é que houve um desafio muito grande. Portanto, no decorrer do ano passado, o que eu fui estudar, fui fazer uma análise de benchmark de outras grandes marcas do mercado, que basicamente, pronto, fui perceber o que é que eles faziam após recrutar. Porque se os consultores entravam dentro da nossa estrutura, rapidamente, ou pelo menos que não fosse rapidamente, mas após, sei lá, uma média de 3 meses, alguns deles acabavam por sair. Não o core, como eu costumo dizer, o núcleo duro, daquilo que já são os consultores que estão há alguns anos connosco, mas também aqueles que estavam a entrar, porque esses são importantes, porque vêm gerar novas oportunidades para todos dentro da empresa. Portanto, tendo em conta isso, eu decidi desenvolver um plano de integração, tendo em conta as fragilidades e as oportunidades que haviam, analisando as outras empresas. Pronto, analisei, não vou voltar aqui a dizer nomes, porque analisei todas as empresas do mercado e percebi que havia aqui algumas debilidades e, no fundo, desenvolvi um plano de integração, tendo em conta aquilo que é a velocidade de crescimento que queremos colocar, e o projeto que temos definido há 10 num período de 10 anos que o Ricardo falou. E uma das oportunidades que eu percebi é que a maior parte dos planos de integração, desde as matrizes, ou seja, das marcas mães, digamos assim, da Soluções Portugal, se fosse qual fosse, era muito alargado. E, portanto, eu teria que fazer isto num processo mais condensado, de forma a que tocasse no básico, que era um bocado a cultura, com base na experiência que eu tinha anterior. Numa primeira semana há 5 módulos, portanto, de segunda a sexta há 5 módulos, se a turma de integração arrancar na segunda. Dentro destes 5 módulos toca-se naquilo que é o básico, que os consultores imobiliários têm que saber, para ter autoridade no mercado, quando eles já vão falar com os clientes, sejam eles compradores ou vendedores, e também sentirem-se mais confortáveis no seio de uma equipa que está numa fase mais avançada do negócio. Na segunda semana, no fundo, um bocadinho ao encontro, que acho que o Vítor tocou nisso, eu defini um conjunto de outros 5 módulos, mas que na verdade não são, eu costumo chamar módulos, não são módulos nenhums. O que é que eu estudei? Um consultor que está numa fase mais avançada, ele já pode analisar métricas, naturalmente, já pode perceber um pouco melhor o seu negócio e temos muitos bons profissionais no mercado, felizmente, que já o fazem e por isso é que têm resultados fabulosos. Mas, para quem está a começar, portanto, não tem esta análise, e eu não vou estar aqui a falar no consultor que está há 40 anos no setor imobiliário, há 30 anos, há 10 anos, porque, quer dizer, isto impacta muito pouco quem está a entrar, não é? E principalmente quem não tem experiência. Então o que é que eu fiz? Basicamente fiz exatamente a mesma ideia, parti do macro, portanto, estudei empresas e depois fui estudar os melhores consultores imobiliários em contexto nacional, porque depois já sabemos que na realidade internacional os mercados, cada um tem a sua realidade. No contexto nacional fui fazer exatamente esse estudo e percebi, tanto dentro da nossa estrutura, que temos excelentes profissionais, que o Ricardo não se cansa de falar, e é uma verdade, temos excelentes profissionais dentro da nossa estrutura, a realidade é que também existem outras realidades, acredito e sei muito melhores que a nossa, e o nosso desafio é esse, é chegar lá, nós temos esse sentimento connosco, portanto, para isso temos que evoluir e temos que ter essa humildade constantemente. Com base nisso, fui estudar também consultores imobiliários de fora e a nível prático o que é que eu fiz? Na segunda semana eu percebi que ações diárias, de manhã até ao final da tarde, os melhores faziam de forma consistente e disciplinada, de segunda a sexta-feira. Já sabemos também, nós consultores imobiliários, que ao fim de semana também eventualmente podemos trabalhar, temos que ter essa disponibilidade, porque temos um negócio em mãos e temos que desenvolver esse negócio e depende de nós isso mesmo. Mas a disciplina está em segunda a sexta, de manhã até ao final do dia, um conjunto de ações diárias que fazem gerar numa terceira semana, que faz parte desse plano de integração,
Ou seja, na segunda semana, peço desculpa, porque eu estou na segunda semana, a partir de quinta-feira, eles começam a gerar um negócio comercial. O que é isto do negócio comercial? A base do negócio comercial, nós temos que entender isto no setor imobiliário, e a maior parte de nós já sabe, mas uma grande parte não sabe, é chegar de contactos. Sejam eles compradores, sejam eles vendedores. A partir daqui, sim, há um conjunto de etapas e de instrumentos e de técnicas que nós temos que seguir para conseguir converter esses clientes. Mas gerar um negócio comercial e falar isto às nossas equipas, motiva intensamente, impacta de uma forma incrível quem entra na nossa empresa. E lá está, como o Ricardo falou, isto acaba por depois gerar referências de malta muito jovem. Posso dizer que temos pessoas com 20 anos hoje em dia que entraram num espaço de um ano e que de forma consistente após um mês de trabalho, porque desde então a minha a minha amostra estatística ainda é muito reduzida, mas a realidade é que após 40 consultores imobiliários, nós temos uma realidade que 38 estão constantemente a faturar, e nos que nós integramos, dentro daquilo que é a nossa velocidade de recrutamento, dos 18 que nós integramos novos, 16 faturaram em 4 semanas, ok? Em média, tendo em conta esta amostra que ainda é muito pequena, e os restantes acabaram por não faturar, naturalmente por questões de outras matérias que não o modelo, mas que são balizados, porque é assim, quem não cumpre a segunda semana, que no fundo é uma agenda que eu denomino de agenda de sucesso, acaba por não ter um resultado que é positivo, que nesta fase está numa média de 4 semanas. Na terceira semana, o que é que eu faço? Eu encaixo, tendo em conta as diferentes equipas, que nesta fase nós estamos com 3 equipas a operar em simultâneo, de diretores comerciais, eu encaixo os consultores imobiliários nas equipas dos diretores comerciais e estou de perto a acompanhar o desenvolvimento da formação on-job, a formação no terreno, a formação já quando eles têm contactos, quando eles já vão aplicar a prática da segunda semana e, naturalmente, já uma realidade digamos, 100% de autonomia, entre aspas, em que eles estão com os diretores comerciais na realidade das equipas deles, em que têm pessoas com mais experiência, com menos, pessoas com excelentes resultados, outras com resultados intermédios, outras com resultados menos positivos. E eu faço sempre este acompanhamento muito de perto nessa terceira semana. Na quarta, depois já é o desenvolvimento normal de acompanhamento que nós temos idealizado na nossa empresa. Acho que já chega. Muito bem. Muito bem. Epá, delicioso, Daniel, delicioso. Percebeu-se perfeitamente que vocês têm um plano de integração, que de facto as pessoas não estão à deriva na vossa agência. A partir do momento que vocês recebem consultores na vossa equipa, de facto vocês acolhem-nos e eles sabem que vão passar um período de aprendizagem que já está estudado, que já está definido e que eles vão adquirir competências. E ao adquirir competências vão se fortalecer e vão sentir que são consultores dos clientes. Basicamente, isto conduz a um outro modelo que eu acho delicioso e que eu ainda esta semana, numa live com outra pessoa, com o Tony Gonçalves, acabei por tocar nesse assunto, que tem a ver com a sorte que têm os clientes quando são atendidos por um consultor numa agência. Ou seja, basicamente, vocês têm equipas na vossa agência e estão a nivelar o nível de conhecimento. Estão a garantir que um cliente, quando chega à vossa agência, seja atendido pelo consultor A, B, C ou D. Na verdade, o nível relacional do ponto de vista das emoções será diferente, consoante o consultor a que toca, mas o nível de conhecimento técnico será o mesmo. Vocês nivelam a vossa loja. E isso é delicioso. Mais uma vez, eu agrido, de certa forma, a título provocatório, as pessoas que me estão aqui a ouvir e que têm agências. Será que quando um cliente chega à vossa loja e é atendido por um qualquer consultor, o nível de serviço é o mesmo entre todos eles? Ou a pessoa está entregue à mercê da sorte, consoante quem lhe saiu na rifa? É que pode ser muito bem atendida por um fulano altamente competente e que sabe exatamente o que faz, ou por um que acabou de chegar e que nem abre a boca, e que é capaz de dizer um grande disparate e que prejudica muito a pessoa na tomada de decisão. De facto, era algo que também deveria ser corrigido nas empresas de mediação imobiliária que vocês fazem deliciosamente e que, mais uma vez, eu tiro o chapéu de Daniel. Eu, nos módulos que dou nas formações
desta matéria às empresas, não divido em 5 módulos, como o Daniel disse. Eu tenho um plano de 30 dias de formação, ou seja, eu defendo que um consultor, quando entra numa agência, obrigatoriamente tem que passar por um plano de 30 dias de formação. E ele, ao passar por este plano de 30 dias, ele sabe que chega à agência, já vai lidando no terreno progressivamente, mas tem aqui um conjunto de conhecimentos que ele tem que assimilar para poder desenvolver a sua atividade. E garantirmos que um cliente, quando toca nesse consultor, não fica a pensar que arrependimento, o que é que eu vim aqui fazer? Na verdade, se eu lhe der atenção ainda me prejudico, mas pelo contrário. É reconhecer o valor que é o serviço da mediação imobiliária no nosso país e que é tão bem-vindo e que eu acho que é delicioso. Bom, falámos no tema recrutamento, percebemos que vocês fazem não muito recrutamento ativo, porque também não precisam, com 50 e tal elementos. Quer dizer, só se trocarem outra vez a loja por um armazém, não é? E terem a vossa agência em instalações industriais. Mas, de certa forma, também já o fizeram. E também já o fizeram. E o Ricardo bem diz que hoje em dia usufrui deste privilégio, que é cortar o cabelo e vem o marido da cabeleireira, obviamente, foi para o ginásio e cativou o PT, que foi aqui o nosso querido Daniel. E eu costumo dizer, a malta quando é bem sucedida corta o cabelo com mais frequência e vai a mais cabeleireiras que têm mais maridos ou mais mulheres por trás e que vão vir e qualquer dia até a mulher que lhe lava a cabeça também quer vir para a agência do Ricardo, porque o homem vai tantas vezes ao cabeleireiro que só pode viver bem e portanto deixa-me cá juntar nesta agência. Eu estou a dizer isto em tema de graçola, a título de graçola, mas é basicamente isto. Eu digo muitas vezes que quando nós precisamos, se ficarmos à espera passivamente que alguém nos venha trazer o que quer que seja, nós mais vale irmos dormir para acordar mais cedo amanhã e arregaçar mangas. Quando nós já demos provas, já demonstramos ao exterior o sucesso que tem, até bons elementos de outras marcas querem juntar a vós. Que é delicioso ver da rua aquilo que se passa na vossa empresa e, portanto, claro que vocês já podem gozar desse privilégio, mas eu aconselho as pessoas que nos estão a ouvir e que estão a querer criar equipas, não esperem porque as coisas lhes surjam. Têm que fazer por elas. Se nós não estamos a ter os resultados na situação que estamos, temos que fazer algo diferente para que eles aconteçam, porque senão não vão acontecer nada de diferente. Percebemos isso. Agora, eu, por mim, fico satisfeito com uma última pergunta e depois gostaria também que as pessoas colocassem as questões que querem. Mas eu vou-vos pedir um favor. Os senhores tenham um juizinho naquilo que dizem, porque eu confesso-vos que já trabalhei todo dia, não jantei que não tive tempo, comi aqui 3 ou 4 amêndoas no intervalo, desafiei o meu organismo com este stress da internet a cair e agora estou há 1 hora com o telefone na mão, que é a única forma dele ter rede, portanto, eu já estou ligado à rede móvel, porque a do hotel não funcionava, e amanhã tenho aqui as pessoas do Grupo Arcada, do Algarve, à espera que eu dê PNL na mediação imobiliária todo dia, neste hotel onde estou. Portanto, Daniel, ajude-me a ser um ser humano melhor, sob pena de eu ir comer tão tarde e deitar-me tão depressa, que depois pague-lhe mais do que o Ricardo lhe paga para você ser o meu PT privado e para me fazer então o acompanhamento enquanto eu conduzo e enquanto eu durmo, porque já não tenho mais tempo fora de horas, nas outras horas. Então, vou só perguntar o seguinte a ambos novamente e o Pinheirinho fará as perguntas que entende também. Nós entendemos essa sua exigência nas comunicações dos resultados que eles estão a alcançar, dos contactos que fazem, para que depois cheguem às metas que se propuseram. Daniel, mas com que periodicidade é essa comunicação? Como é que vocês fazem as reuniões com eles? Ou, uma vez que o Daniel tem na sua equipa diretores comerciais, qual é o apoio que os diretores comerciais dão às equipas? Deixe-me colocar as perguntas de uma forma mais simplista. Se eu for um consultor que integro uma das equipas comerciais do Daniel, se eu for um pouco mais laissez-faire, laissez-passer, não sei se está a ver a ideia, tipo, ok, eu quero vender muito, mas deixa cá ver o que é que acontece. Farei pouco por isso. O que é que vocês me fazem? Tipo, como é que vocês me ajudam a ser mais perfeito? Porque eu posso ter muitas competências, mas o meu estado emocional, eventualmente, nem me permite acreditar em mim e dar de mim o meu melhor. Tipo, como é que vocês exploram o meu lado bom? Como é que vocês me acompanham? Como é que me obrigam a estar nas reuniões? Como é que me obrigam mesmo a fazer os contactos que eu tenho que fazer por dia de proprietários e de compradores para eu ser um fulano vencedor nessa equipa? Não sei se é o Daniel, se é o Ricardo, quer responder a isto. Daniel, podes responder? Oh, Ricardo, obrigado por passar o Daniel. Percebi que a pergunta que eu fiz não teve grande nível de interesse. Daniel, então.
No fundo aqui o nível de periodicidade, né, que o Vítor perguntou, é diário, portanto, nos reportes, né, naquilo que eles nos reportam, diariamente há sempre um contacto portanto, os diretores comerciais, existe uma lógica, pronto, hierárquica da organização, os diretores comerciais, eles mesmos, têm que dar o exemplo, portanto, eles mesmos têm um reporte, têm que entregar até às 10 da manhã e outro até ao meio-dia. E no fundo estes reportes foram criados, é nada mais, nada menos para garantir que todos eles estão a tocar em todos os consultores imobiliários. Ou seja, há consultores imobiliários, efetivamente, eu sei que a malta que está aqui a ouvir, tem muita experiência, e que estão no foguetão, como eu costumo dizer, estão no foguetão, mas a eles nem que seja para ligar, perguntar se está tudo bem, como é que está a vida, para eles perceberem que nós estamos lá, estamos de coração aberto, como eu costumo dizer, e, numa segunda instância, passar para o negócio e perguntar qual é a ajuda que eles precisam naquele momento. É óbvio que na maior parte das vezes vão contar que não precisam de qualquer ajuda, está tudo bem, estão no foguetão, os números estão lá, ótimo. No entanto, também temos aqueles com menos experiência, ou os que não estão a atingir resultados, e nós, com este controle, entre aspas, não é? Com este rigor, nós conseguimos rapidamente perceber e chegar o mais próximo possível a eles. Na matéria lá está, que o Vítor tocou, aqueles consultores que eventualmente não estão a seguir isto que são as nossas orientações e a cultura que é muito própria da nossa empresa, normalmente esse trabalho cabe-me a mim. Portanto, ajustar a minha comunicação, influenciar positivamente quem está do outro lado e perceber, portanto, em que estado é que a pessoa se encontra e de que forma é que eu vou criar ali uma confusão mental para depois levar a pessoa para onde eu quero que ela vá. É óbvio que nem todas as pessoas vão, mas grande parte delas, felizmente, tem acontecido de assim o irem para esse caminho, que é o caminho que nós estamos e que queremos que toda a gente esteja. Quando isso não é conseguido, geralmente tem uma frase muito própria que diz: se estás de passagem na minha vida, eu também estarei de passagem na tua. Está tudo bem? Adoro. Está tudo Daniel, bem. eu costumo até dizer, se me permite a interrupção, onde não podes amar, não te mores. O que é que eu quero traduzir com isto? Ou a malta se pode amar aqui e fica cá, ou se aqui não há amor, mais vale despachar-te, porque deves amar noutra área de atividade que não é esta. Eu adorava ser cantor. Eu tentei muitas vezes enquanto tomei banho enquanto era criança, mas eu apercebi-me que nem a minha mãe lá ficava próximo. Portanto, eu gostava muito, mas não tenho jeito, não tenho vocação. Portanto, acredito que de vez em quando, estou a brincar, foi uma metáfora, pode haver alguém que eventualmente pense: eu vou para o imobiliário que isto dá milhares, mas dá milhares para quem faz. Porque aqueles que não fazem, eu não acredito, conhecendo o Daniel como conheço, que o Daniel tenha estômago para ter na sua equipa, ou na equipa dos seus diretores comerciais, pessoas que não fazem. Eu chamo a esses elementos, por vezes, ervas daninhas. E nós é que temos a capacidade de autorizar ou não que ervas daninhas estejam no meu jardim. Eu gostava de dar a minha dica e corrija-me se não for a sua visão. Quando eu vejo uma erva daninha no jardim, mas que eu sei que ela tem a capacidade de se modificar a sua constituição. Ou seja, quando eu olho para ela e penso: tens espaço para melhoria? Se eu sinto que tem, vou dar tudo por ela. Se eu olho para a erva daninha e penso: tens espaço para melhoria? Não. Eu considero que qualquer energia que eu perca com esta pessoa é absolutamente louca de ser depositada ali, porque se eu a depositasse nos outros que efetivamente precisam desta energia, a empresa crescia muito. E, na verdade, ninguém vos obriga a ocupar os lugares que vocês ocupam. E estou a falar não só para vocês, Daniel e Ricardo, como para todos os diretores que aqui estão a diretores comerciais. Ninguém vos obrigou a ser diretores comerciais. Se os senhores são os diretores comerciais é porque querem, é porque acham que agregam valor à vossa estrutura. E agregar valor significa selecionar, motivar, integrar e controlar. E se efetivamente vocês conseguem agregar pessoas, trazer para junto de vós, prepará-las e lançá-las, estão a fazer um excelente desempenho. A minha pergunta é: em que é um excelente desempenho? Detectarem que há pessoas que só estão a perder tempo e que vocês estão a permitir que mês atrás de mês elas não levem o ordenado para casa. Isso deixa-vos felizes? Deixa-vos felizes eventualmente essas pessoas estarem a contaminar os outros que estão a ter sucesso? Porque muitas vezes quem não está a ter sucesso não consegue gerir a derrota per si. E como não consegue, tem que transferir um bocadinho esses fatores, elementos ao lado, que aquilo incomoda. Então eu acho que nós, de uma forma humana, deveríamos ter a capacidade de falar com as pessoas.
entender se a pessoa quer mesmo crescer, se quer mesmo dar contas do que está a fazer todos os dias para chegar aos resultados promissores, ou se não quer. E se não quer, de facto, ele é um empresário, mas é um empresário dentro de uma empresa. E a empresa também tem quem gere. E, portanto, ou nós temos aqui uma comunhão e temos um casamento perfeito, ou se não temos uma comunhão e um casamento perfeito, por vezes, até o continente, muitas vezes, está com anúncios de recrutamento a integrar pessoas nas caixas, nas linhas na reposição, onde essas pessoas se sentem tão bem, porque até eventualmente têm horários mais apetecíveis. Eu respeito muito isso, estou a falar a verdade, eu respeito muito esses lugares e, portanto, essas pessoas podem ir para uma remuneração fixa, que é estável, que é previsível, mas não estar a ocupar um lugar que eventualmente poderia ser preenchido por uma pessoa com mais capacidade e habilidade para este ofício. Por outro lado, a mim preocupa-me o seguinte, quando nós temos elementos nas equipas que de facto não irão mesmo fazer, quase de certeza não irão fazer, isto cria aqui uma ilusão nas FIAs. E quando às vezes pergunto aos diretores, quantas pessoas tem a sua equipa? Ai, tenho 15. E eu começo a olhar bem para dentro dos olhos, quantos? 12 a tempo inteiro. E eu, quantos? Diga lá, olhe para mim, quantos é que tem? 3. Eu, 3. Até os outros? Os outros são o ramo. Ou seja, temos 3 flores e o resto é a verdura. Não sei se está a ver. Portanto, basicamente, eu sei que, aliás, ainda há bocadinho ao telefone, quando falamos, percebi que as pessoas não são todas eternas na vossa estrutura. E isso significa que, mais uma vez, vocês estão atentos. E as pessoas ou estão a carregar valor, ou estão a cumprir e, portanto, vamos embora. Ou se não estão a cumprir, vocês abraçam-nas com o afeto que lhes dão e dizem, eu acho que vamos ter que continuar a abraçar-nos nos cafezinhos ao fim do dia, a ver um filme no cinema de vez em quando, porque adoro de coração, mas para trabalho não estás a ser feliz aqui. E onde não podes amar, não te mostres. Mas isto com afeto, não é? Digo eu, Daniel. Isto incomodou alguma coisa que eu dissesse ou nem por isso? Ricardo, esta foi para si ou também foi para o Daniel? Esta posso efetivamente responder e o Daniel pode completar se achar necessário. Nós temos uma cultura dentro da empresa, que é uma cultura focada nos resultados e focada no sucesso de cada um. Portanto, é nisto que é o nosso foco diário e tudo aquilo que fazemos é direcionado para isto, é direcionado para cada consultor, cada pessoa, cada nosso colaborador, para todos aqueles que estão connosco, maximizem os seus resultados enquanto profissionais. E é para aqui que nos dirigimos e é para isto que trabalhamos todos os dias. Obviamente que nem todas as pessoas se enquadram connosco. E nem nós pretendemos que toda a gente se enquadre connosco. Porque se toda a gente se enquadre connosco, não havia mais empresas no mundo. E não é isso que nós efetivamente pretendemos. E quando as pessoas não se enquadram connosco, naturalmente, e há um aspecto importantíssimo, que é uma coisa. Primeiro ponto, nós estamos a lidar com pessoas e falamos muito de números, falamos muito de resultados, mas há aqui um pressuposto. Estamos a lidar com pessoas. E estas pessoas, e são estas as pessoas que constituem a base daquilo que é a nossa empresa e a base daquilo que é o nosso trabalho e os nossos resultados. Mas, efetivamente, há gente que não se enquadra naquilo que é a nossa filosofia de trabalho, que não se enquadra naquilo que é a nossa cultura. E uma vez que temos estes reportes diários, facilmente as detectamos e facilmente percebemos. Uma vez que temos aqui um conjunto de atividades diárias que têm necessariamente de ser cumpridas, facilmente detectamos quem está mais ou está a divergir daquilo que são as nossas diretrizes e aquilo que é a nossa filosofia de trabalho. E, portanto, fazemos, como o Daniel bem e disse, tentamos abraçar, mas quando não há forma de abraçar, é convidado naturalmente a sair. E nisto não perdemos muito tempo e as nossas equipas sabem, quando tomamos a decisão, é uma decisão soberana. Nestes últimos 3, 4 anos, o que posso dizer é que a equipa base se mantém. E, portanto, temos aqui uma estabilidade muito grande ao nível dos nossos consultores. Aqueles consultores que fomos recrutando ficam connosco. Só saem se de facto não estão a ter resultados. E são efetivamente convidados a sair. Mas fazemos de tudo para que esses resultados aconteçam. E damos aquilo que é o nosso máximo e o nosso melhor em termos de know-how e capacidade enquanto profissionais para que esses resultados
aconteçam. Naturalmente, quando não acontecem, não somos a Santa Casa da Misericórdia e naturalmente que as pessoas são convidadas a sair. O ambiente é espetacular, todos gostamos de estar, de jogar à bola à quarta-feira, ter atividades em conjunto, mas se os resultados não aparecem, ninguém vive dar evento ao fim do mês. E, portanto, efetivamente, temos essa à vontade para convidar efetivamente as pessoas a sair quando não estão identificadas ou quando não se identificam com a cultura e não estão devidamente enquadradas no nosso projeto. Mas numa primeira fase de recrutamento, quem vê caras não vê corações. Portanto, efetivamente, muitas vezes dizemos, esta pessoa vai trazer muitas vendas, vai-te faturar muito. Passam 2 meses, não traz faturação nenhuma. E, naturalmente que mesmo aplicando aquilo que são as nossas métricas e aquilo que são o nosso plano de ação, não trazem resultados, nesse momento, efetivamente não estão connosco, nem estão lá a fazer nada. Portanto, Vítor, acho que respondi à sua pergunta. Daniel, não sei se me queres acrescentar. Certamente corrobora, não é? Ricardo, mas tocou num assunto que era muito importante para mim, que eu tinha escrito, queria abordar. Existe muita rotatividade de consultores entre marcas imobiliárias, ou porque acabam por sair do setor e vão para outras áreas de negócio, onde eles de facto se sentem melhor, ou onde já ganham, porque também há muitas pessoas que vão para uma agência, eu não sei o que é que vocês acham, mas podem até deixar no chat, todos os participantes podem dizer a vossa opinião. Eu considero que, por um lado, o turnover que existe na mediação imobiliária e esta rotatividade a que nós assistimos se deve logo, em grande parte, à falta de sucesso. Um consultor que não tem sucesso numa agência, ele muda. Ele, daí a pouco tempo, já está a tentar a sua sorte no outro lado. Outro dos fatores será a equipa. A agregação, aquele sentido de pertença, a que existe uma equipa e que todos trabalham e que todos ali estão. Muitas vezes os diretores, naquela lógica do laissez-faire, laissez-passer, faz com que os consultores tenham um trabalho em autogestão. Eles não se sentem que estão num trabalho, eles estão numa ocupação por um período enquanto não têm um trabalho. E, portanto, mais uma vez, isso faz com que as pessoas saiam. Este modelo de negócios que ouvimos aqui hoje destes 2 senhores, sem dúvida nenhuma, que fez com que todos percebam que ninguém está nesse regime aqui. Portanto, existe métricas, existe cumprimento de horários, existe a partilha do que é que estão a fazer todos os dias para que os resultados se alcancem. Basicamente, falamos do quê? Falamos de pessoas que ganham muito rapidamente, portanto não têm necessidade de sair. Sentimos que são pessoas que sentem que estão numa equipa formada por um conjunto de colegas com quem se sentem bem e que são remuneradas pelo que fazem. Ou seja, em minha opinião, uma empresa que tem mais rigidez, por favor digam-me, e estão aqui muitos consultores, que têm mais rigidez, mas que faz com que as pessoas ganhem muito dinheiro no final do mês, estão todos muito mais felizes nessas equipas do que numas em está-se bem, mas depois quero pagar a prestação no fim do mês e não tenho como. E que isso obriga a que as pessoas mudem de trabalho. Portanto, o que eu defendo, e partilho com todos, por favor o Ricardo contrarie-me, ou o Daniel, ou o Pinheirinho, ou quem quiser, é que se de facto vocês têm um modelo, porque vocês é que são os líderes, se vocês têm um modelo, acreditam que podem trazer pessoas para serem felizes nas vossas agências, elas também só o serão se fizerem. Porque se não fizerem, só as intenções não chegam. E para elas fazerem, muitas vezes nós temos que fazer por isso. Porque quando eu falo muitas vezes com diretores de agência, digo, então e as reuniões? Faz as reuniões diárias com a sua equipa, escuta de facto quantos contactos eles estão a fazer. Os meus não respondem. Então, mas pede-lhes, não, mas os meus não mandam. E a minha pergunta é, e o que é que você faz com isso? Quer dizer, eles não respondem, eles não dizem nada e fica assim. É que a minha filha, quando era pequena e queria ir para a escola, às vezes dizia que queria dormir. Se eu deixasse, ela também tinha chumbado de ano. Mas o afeto que eu lhe tenho não permite que eu deixe. Obrigo-a a ir à escola. E ao obrigar a ir à escola custa naquele momento, mas depois de se levantar já não custa nada. E no fim do ano, quando passa, abraçam os paizinhos, que foi maravilhoso e que passei de ano outra vez. Portanto, o que eu quero que sintam, por favor, mais uma vez Ricardo e Daniel, critiquem-me se não concordarem com isto. Eu acredito que nós, quando puxamos pelas pessoas positivamente, desde que a nossa intenção seja para o bem delas, sem dúvida nenhuma que elas nos são gratas. E isto faz com que não haja tanta rotatividade de pessoas e as equipas se mantenham estáveis durante muitos e muitos anos. Posso só acrescentar uma coisa, Vítor?
aqui em relação ao que eles disseram, então, de parabéns. Eu vou voltar um bocado atrás só para complementar a nível da comunicação. Quando o Ricardo comunica os resultados da agência, faz com que atraia muitas pessoas para quererem trabalhar convosco, porque todos querem pertencer a um projeto vencedor. É normal, isso acontece. O que tem que haver, requer que haja um processo de seleção mais minucioso, em que haja um filtro de entrada. Isto revela que vocês têm esses filtros. O que eu gostava que vocês partilhassem é quais são os filtros principais que aplicam na altura do recrutamento. Isto parece-me que é aqui quase uma alteração de paradigma. A maior parte das agências recrutam a todo o vapor e por cima toda a folha. Isto tem a segunda questão, e claro, peço que sejam breves para não levarmos aqui muito tempo. É se vocês sentem, os vossos consultores sentem o assédio de outras agências, porque saberem que pertencem a uma equipa vencedora e que já têm formação toda feita de forma correta, sabem como é que é um dia agir, fazem parte, têm o conhecimento todo, uma estrutura, e vocês sentem que os vossos consultores são assediados por outras marcas, e como é que vocês vivem isto? Portanto, duas questões, só resumindo, quais os filtros e como é que vocês lidam com o assédio do recrutamento de outras marcas? Daniel, eu deixo-te responder à parte dos filtros, deixa-me só aqui fazer um ponto muito que considero só relevante e também relativamente aqui à parte da série. Eu só vou aqui dizer isto, eu repito, nós estamos a lidar com pessoas e como o Daniel e muito bem disse, nós estamos presentes diariamente junto delas. Uma simples chamada para perguntar se está tudo bem, se sabemos que o consultor ou o nosso colaborador ou qualquer membro do staff tem algum problema, somos também os primeiros a ligar e damos todo o nosso apoio. Portanto, isto é fundamental. Há um conjunto de atividades que a empresa realiza com o intuito de criar uma relação e com o intuito de estimular aquilo que são as nossas equipas e aquilo que são os nossos consultores enquanto pessoas. Isto é sempre feito, porque além dos números, repito, estamos a lidar com pessoas e estamos a lidar com uma equipa que tem de se sentir integrada, que tem de se sentir valorizada e que tem de dar também o seu melhor. Porque nem sempre a faturação é motivo para que o consultor esteja connosco. Porque se pode estar aqui a faturar, mas pode faturar também noutra marca ou noutro sítio. O que é que nós tentamos entregar? Primeiro, tentamos entregar aquilo que é a nossa alma, aquilo que é os nossos valores, aquilo que é a nossa ética e aquilo que é a nossa moral. Depois tentamos sempre criar momentos para o convívio, para que haja troca de experiências, para que haja um descomprimir, porque o Ricardo do trabalho não é o Ricardo que joga futebol, nem é o Ricardo que se diverte com os amigos. E o mesmo se verifica com o Daniel. Portanto, tentamos criar momentos de descontração e de integrar e que a equipa se sinta, acima de tudo, integrada. E nisto, os diretores comerciais que temos são exímios e aproveito para os felicitar, efetivamente, pelo excelente trabalho que fazem a este nível. E naturalmente, claro, também o Daniel. E isto, e o facto de sermos humanos e de tratarmos toda a gente da forma mais humana possível, permite que a nossa equipa se mantenha connosco, porque saídas da nossa empresa, daquilo que são as nossas empresas para outras marcas, muito honestamente conto pelos dedos, e quando digo pelos dedos é pelos dedos de uma mão. Acho que neste momento, e o Daniel pode-me corrigir, se tivermos 1 ou 2 casos, foi muito nestes anos todos. Isto diz muito daquilo que é a nossa gênese e diz muito daquilo que de nós enquanto profissionais e também enquanto pessoas. Portanto, Daniel. Bem, quanto aos filtros de recrutamento, respondendo à tua pergunta, Pinheirinho, pronto, aquilo, na verdade, nós vamos redefinindo constantemente. Portanto, isto até foi que recentemente foi aplicado e lá está, estudado novamente. É sempre a mesma lógica, vocês vão percebendo que há sempre a mesma lógica por trás do desenvolvimento dos processos. Mas isto para vos dizer o quê? Que a nível dos filtros de recrutamento, o que acontece é, no terceiro dia do plano de integração que tinha explicado, de uma forma muito breve anteriormente, no terceiro dia eu vou balizar se a pessoa realmente deve integrar, ou seja, continuar a integração ou não. Dou razões muito simples, ok? Muito fáceis, de senso comum, que vocês podem não fazer. A primeira é se realmente estão comprometidos. Portanto, há um horário em que se há um grupo de 3 pessoas que eu estou a integrar, há um grupo de 4, há a agenda das 4 e há a minha agenda. E, portanto, nós definimos logo ao arranque da segunda-feira qual será o horário
para os restantes dias, portanto, de terça a sexta. Se por algum motivo que realmente não seja um motivo válido, não é justificável, a pessoa não comparecer, a partir desse momento deixa de fazer sentido ela continuar no plano de integração. Ponto final. Pronto, é um dos filtros muito simples que eu neste momento estou a aplicar e que estão definidos para que a pessoa, lá está, não continue no plano de integração. Logo aí está a demonstrar que o compromisso para connosco, para com o projeto, ainda não está ao nível que nós necessitamos. Eu gosto sempre de colocar que quando nós não conseguimos objetivamente gerar resultados com algum consultor, ou quando nós não conseguimos, lá está, por exemplo, fazer um filtro de forma eficaz como este, eu considero sempre que a culpa é minha, a culpa é nossa, é da estrutura mãe, e isso também nos provoca aqui um sentimento de querer constantemente estar a crescer e evoluir nesse sentido. E isto é algo que eu tento ao máximo, portanto, difundir junto atualmente da equipa direta que está comigo, que são os diretores comerciais e consequentemente aos consultores imobiliários. Relativamente ao assédio, Pinheirinho, o Ricardo falou tanto, mas eu, pronto, venho, lá está, uma realidade em que esse assédio era diário, quase horário, porque também tínhamos um negócio de personal trainer, em que os personal trainers eram, portanto, colaboradores, ok? E no caso dos consultores imobiliários, temos exatamente o mesmo sistema, há outras realidades, naturalmente, e, portanto, com alguma naturalidade, nós assumimos este assédio. Isto porquê? Porque nós temos os processos muito bem alinhados em metodologia. É lógico que nós temos que encarar sempre, temos este modelo connosco, que a vida tem dois lados, portanto, um lado mais filosófico e um lado mais matemático. E, portanto, temos que olhar para o ser humano, ok, parar, perceber como ele está, perceber em que fase emocional é que ele se encontra e depois, naturalmente, temos o lado numérico. Tendo em conta isto, os processos são alinhados, fazemos com que ninguém saia, porque somos apaixonados por quem está connosco, efetivamente. Isso é eu costumo usar uma expressão sempre ao final dos meus áudios, no grupo geral que nós temos, de 55 pessoas, depois há outros grupos, o beijo no coração, porque efetivamente é o que eu sinto, é o meu sentimento. Eu, enquanto for apaixonado pelo setor e pela empresa que estou, eu vou aqui estar. A partir do momento que deixar de ter esta paixão comigo, vou para outros desafios, como assim já o fiz. Acredito que isto vai ser uma relação apaixonante por bons e muitos anos, mesmo dentro do setor, que é um setor realmente de muitas oportunidades, mas efetivamente encaramos com muita naturalidade, quer dizer, os processos estão bem alinhados, há o assédio, as pessoas, naturalmente, grande parte delas estão felizes. Se tiverem que seguir a viagem delas, elas vão seguir. Nós estamos encantados na vida na mesma, só queremos é que corra tudo bem, porque a seguir, lá está, estão a ser integradas novas pessoas, estão a ser formadas, a metodologia está testada, nós sabemos que vamos ter resultados, não temos medo disso, impacta. Há sempre um impacto, naturalmente, quando sai alguma pessoa de peso na nossa estrutura, mas nós também, se calhar, aquela estratégia de ter poucos mas bons, pode, em algum momento, ter, lá está, esse impacto maior ou menor, dependendo do número de elementos que nós temos. E, então, temos que fazer esta análise como um todo, ok? Isto é a mesma coisa que nos consultores imobiliários, quer dizer, se nós não tivermos um grande número de clientes, em diferentes fases do funil, vai chegar uma fase do mês ou dos meses que nós não vamos ter um negócio comercial e não vamos ter como trabalhar, como converter, como fechar negócios. A lógica é a mesma, é transportar do negócio macro, nós, enquanto brokers, enquanto diretores, para a área de comercial dos consultores imobiliários. A lógica é a mesma. E só rematando aqui, para terminar, de forma prática, houve alguém aqui que questionava como é que vocês encaram os vossos consultores, portanto, se são colaboradores, se são funcionários, não é? Pronto, a gente encara cada consultor que entra na nossa empresa, e isto é amplamente difundido, como nós temos várias microempresas dentro da nossa estrutura-mãe. Essas microempresas têm que ser potenciadas ao máximo com características diferentes entre elas. E essas características estão bem balizadas junto de nós. E é assim que nós encaramos o processo. Portanto, e é assim que nós encaramos cada pessoa que temos connosco ao nível de consultores imobiliários. Depois, rematar que nem tudo é perfeito. Portanto, estamos aqui a falar, mas nem tudo é perfeito. Portanto, eu também falho, todos os dias. Mas as ferramentas e os instrumentos que existem permitem que o Ricardo veja que eu estava a falhar, liga-me e diz-me, epá, tu agora estás a acumular funções,
disseste que ligaste à consultora imobiliária X e na verdade tu sabes onde ela está, eu sei que já falaste com a consultora, que está com ela, mas tu não falaste com ela. E eu, uau, que é isto? Isto é brutal, a ferramenta está a funcionar. Então, o que é que eu faço? Naturalmente vou corresponder àquilo que foi a análise do Ricardo e o trabalho do Ricardo. Portanto, esta dinâmica, e de coração aberto digo isto, nós todos temos que ter a humildade e a abertura de saber estarmos no nosso lugar e a cumprir as nossas funções, e isto tem que estar muito bem delineado. Só apenas para rematar, eu quero saber também o filtro, se existe algum filtro antes da pessoa começar o processo o processo que vocês que colocam de integração. Existe algum antes ou todos têm a oportunidade de fazer esse processo de integração? Dos 3 dias, como nos falaste? É sim, todos têm. Vou ser muito honesto. Este é o nosso modelo. Todos têm a oportunidade, naturalmente nesse terceiro dia é filtrado. Muito bem. Obrigado, Pinheirinho, por teres aceito tão prontamente esta live, vires a esta live contribuir com a tua energia, com a mesma prontidão com que eu aceitei ir ao Summit. Apenas leio os mails mais tardiamente. Não sei se queres dar alguma palavra. Só para terminar, já que faço o agradecimento, obrigado pela forma. Não ouviste, eu fiz muitos elogios quando caíste, portanto vais ter que ir ver agora o que se passou lá para trás. Não vou dizer agora para não estar a forçar aqui para não te envergonhar ao pé destas pessoas todas, mas pronto, só para dizer que agradecer a todos pela vossa presença, agradecer também por esta experiência única, por contares comigo e podes contar comigo em tudo o que precisares, exatamente como o Ricardo, como o Daniel, como a Raquel, que é uma simpatia também imensa. A Kátia não conheço, mas certeza que é uma pessoa espetacular. Não posso falar mal de Kátias, porque senão já sei que hoje não durmo no quarto, durmo noutro sítio qualquer. Portanto, a vocês todos que são consultores imobiliários, muitos parabéns pelo ramo que escolheram. Eu fui adotado pelo ramo imobiliário há cerca de 1 ano. Estou a adorar viver esta experiência, a adorar viver as dores e as vitórias dos meus clientes, das pessoas que acompanho, e tem sido realmente um processo fantástico. O que é que eu tenho a dizer mais? Tenho a dizer que este negócio não é só um negócio de pessoas para pessoas, como muito se diz, como se qualquer outro negócio não fosse de pessoas para pessoas, mas não é um negócio só no sentido de consultor-cliente, é também, e hoje foi provado, que é um negócio de pessoas para pessoas, entre as equipas que gerem as pessoas e as pessoas, seus consultores. Há também quem pense e sinta que as agências imobiliárias têm consultores como seus clientes. Não tem que ser a realidade tem que ser esta que nós conhecemos aqui. Eu sinto-me tão felizardo por fazer parte destas pessoas, da vida destas pessoas, por mais 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia que cheguem, que fossem. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença, não me cabe a mim acrescentar muito mais. Muitos parabéns, Ricardo, muitos parabéns, Daniela, toda a equipa, Raquel, pela simpatia mais uma vez, por me acompanhares também nas redes, és muito ativa e és muito rápida, pá. Espetacular. E Vitor, sabes o que eu acho acerca de ti, e não vale a pena estar aqui a forçar muito mais, mas não tenho que esconder, e todas as vezes que me ligares, podes ter a certeza que és das únicas pessoas em que eu interrompo o que estou a fazer para atender o telefone. Portanto, isso diz muita coisa. Obrigado. Eu é que te agradeço, meu querido amigo. Obrigado por tudo. É que este homem, além disto tudo, significa que deixou ali uns pinheirinhozinhos que ele tem ali em casa para se juntar a nós neste projeto que é tão bom. Oh, Ricardo, claro que atrás de um grande homem está uma grande mulher. Também não gosto, não acho interessante que ela esteja sempre na retaguarda. Ponha de vez em quando a sua mulher à frente e ande você atrás dela, para que a Kátia seja uma grande mulher, porque tem um grande homem atrás dela. Eu acredito, e não tenho dúvida nenhuma que o tem. Agradeço-lhe de coração ter aceito logo este desafio. Eu depois já falarei da Raquel e do Daniel a seu tempo, de seguida, mas quero dirigir umas palavras às pessoas que o escutaram, em modo de despedida. Sim, claro. Primeiro que tudo agradecer ao Vítor, à Raquel e também ao Pinheirinho por tudo aquilo que nos proporcionaram hoje. Tanto eu como o Daniel, e falando aqui um pouco por mim, tentei efetivamente comunicar da melhor forma que me era possível e colocar também e expor também aquilo que é as nossas práticas diárias e aquilo que sabemos de bem fazer. Não somos nenhum exemplo, bem pelo contrário, estamos a fazer aquilo que é o nosso percurso. Temos consciência que ainda temos um longo caminho para percorrer. Aliás, nós temos planos a 5, a 10 e a 15 anos, e estamos neste projeto de alma e de coração. Aliás, como o Daniel muito bem diz, nós somos um apaixonado pelas nossas pessoas e uns verdadeiros apaixonados
por aquilo que é a nossa empresa. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade, e espero ter contribuído para incrementar alguma coisa, e quanto mais não seja para vos ajudar a adormecer, porque já são 11h20, portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos. E Vítor, só uma pequena nota muito rápida, efetivamente eu ia dizer o que o Vítor terminou, a Cátia é sem dúvida o rosto da empresa, é a mulher dos outdoors, é a mulher que aparece nas revistas, é a mulher que aparece nos jornais. Por norma, efetivamente sou eu que estou mais na retaguarda. Mas, e é assim mesmo, isto é as nossas funções, os nossos consultores é que dão a cara pela empresa, eles é que são, e as nossas equipas é que são efetivamente à frente da empresa, não sou eu, não é o Daniel, não é ninguém da estrutura, são eles que no dia a dia estão efetivamente em contato com o cliente, eles são a nossa cara e são aquilo que é o nosso rosto, e são efetivamente o de melhor que há de nós junto dos nossos clientes e junto das pessoas com quem contactam diariamente. Meus senhores, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vítor, um obrigado grande e um obrigado de coração a todos. Eu que agradeço, Ricardo. Daniel, uma palavrinha? Não, Vítor, só agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, por a Raquel ter-nos desafiado aqui a começar, não é? Com estas dinâmicas. Sair da zona de conforto, agradecer ao Vítor, agradecer ao Pinheirinho e naturalmente agradecer principalmente a todos que nos assistiram. E acima de tudo também tenho que agradecer a todas as pessoas que estão connosco diariamente, porque sem elas nada disto seria possível, e é para elas que eu digo que somos todos apaixonados, e é por elas que somos todos apaixonados, e portanto é efetivamente isso. Não tenho muito mais a dizer, é agradecer, obrigado, e vamos para a luta, como eu costumo dizer. Muito bem. Daniel, obrigadíssimo por ter vindo mais uma vez. Eu queria só sumariar aqui a título de despedida um ou outro ponto que fui tomando nota ao longo das participações. Basicamente, meus senhores, o que é que eu gostaria muito que levassem daqui, uma vez que nós criámos esta live para vocês? Basicamente, o primeiro pensamento de que se têm uma empresa ou se têm um negócio pessoal centrado em vocês mesmos. Pensem efetivamente o que é que querem disto. Se têm objetivos criados para vocês e para as equipas ou se não têm. E apenas integraram pessoas para fazerem o seu melhor. Se têm modelos de negócio, o que é que querem que seja feito na vossa empresa, como é que querem que as pessoas sejam atendidas, o que é suposto oferecer num serviço de angariação, ou se apenas dizem, angarie, vá angariar, traga produto que falta nos produtos. Na verdade, qual é o rácio de conversão das vossas lojas? Para que um consultor faça uma angariação, quantos contactos tem que fazer em média? Para um consultor ter uma venda, quantos leads tem que receber para ter uma venda realizada? No fundo, para que esses números aconteçam, quantas pessoas precisam ter na vossa loja? Como é que deve ser constituída a vossa equipa? Respondam a estas perguntas. Se já os têm, eu aplauso. Se não os têm, eu pergunto o que é que está a fazer. Até os conseguir lá ter, não é? Onde é que recruta? Se é através dos métodos ativos ou se é através da recomendação, se vai à mercearia e pergunta às pessoas se conhecem alguém que possa ser útil na vossa empresa, e como é que os recebe, como é que os integra. No fundo, como é que lança essas pessoas na vossa empresa? Quanto tempo demora os seus consultores, quanto tempo demoram os vossos consultores a ganhar o primeiro cheque? E o que é que vocês fazem para contrariar isso? Que ajuda que lhes dão para que eles recebam mais depressa e não abandonem a empresa? Basicamente, que incentivos lhes dão? Aqueles que também ganham muito não podem só ganhar pelo número de faturação. Vocês têm que lhes agradecer o excelente trabalho que têm feito, dando-lhes um prémio. O que é que dão? Com o que é que valorizam? No fundo, com que periodicidade mede os resultados? Quais são os resultados que eles têm que alcançar? Com que periodicidade os mede? E qual o modelo de reuniões? Quanto tempo demoram as reuniões? Quem não cumpre esses modelos, o que é que vocês fazem? Como é que os corrigem? Como é que os põem no trilho ou não? Basicamente, meus senhores, garantam que quando a vossa empresa divulga na rua, nós oferecemos este serviço de mediação, garanta que todos eles têm o mesmo nível de serviço. Não permita a heterogeneidade entre os consultores. A vossa empresa é uma, tem que oferecer aquele serviço. No fundo, pensem também o que é que levaram daqui. Vocês deixaram de estar 2 horas e meia com as pessoas
são queridas, para estar a ouvir-nos. O que é que daqui levam? O que é que daqui valeu a pena e o que é que vale mesmo a pena integrarem no vosso dia-a-dia, no vosso cotidiano? Porque só isso é que dará resultados. É aquilo que ouviram, mas que vocês deixam seguir no primeiro sono que vão ter, que há de ser já de seguida, não vai acontecer nada. Basicamente, do que ouviram, das notas que tomaram, dos insights que tiveram, o que é que querem fazer com que aconteça. Bom, basicamente, pensem em que é que podem incluir na agência que lideram, nas equipas que lideram e até mesmo os consultores, o que é que podem querer fazer com base no que ouviram nas empresas onde estão. Nas empresas onde estão, o que é que podem já começar a fazer para que elas tenham melhores resultados? Basicamente é isso. Bom, para mim foi um gosto maravilhoso estar convosco. Eu lamento os desafios que tivemos que superar no início, fazem parte, mas isso não nos faz quebrar os braços. Porque nós, quando queremos muito uma coisa e quando sabemos qual é o resultado a que queremos alcançar, nem que eu tivesse que ir comprar carvão e fazer uma fogueira para que tivéssemos a internet estabelecida com um modelo qualquer arcaico. Mas que o faríamos, ou nem que fosse no balcão da recepção deste hotel, sentado ao lado da senhora que ela não saberia de importar. Portanto, apenas ouvíamos era mais barulho. Mas nós, quando queremos muito uma coisa, todos os pequenos lapsos se desculpam, creio eu. Bom, eu prometo-vos que estaremos cá mais vezes próximos. Não posso deixar de agradecer muito à Raquel Almeida, que há uma semana e tal atrás me liga quando eu estava a dar um curso no Porto, e eu, isso é maravilhoso, vamos já fazer, e dei um bocadinho, estava a ligar à Raquel a dizer, já está tudo organizado, já liguei ao Pinheirinho, já não sei quê, já liguei ao Marcos, já liguei a não sei quantos, vamos fazer e vamos ter sala cheia. Foi maravilhoso nós sabermos que aqui no Zoom tínhamos 200 pessoas, ou tivemos 200 e qualquer coisa, e não sei quantas mais que se ligaram diretamente à live do YouTube, que eu nem vi ainda, se foram muitos, foram poucos, não faço ideia. Não posso deixar de agradecer à Raquel por isso, por me ter ligado, porque eu aceito os desafios todos os que são positivos para o imobiliário. Por outro lado, não posso deixar de agradecer às pessoas com quem eu tenho casado nos últimos dias e que apenas me abandonaram um bocadinho, aqui o Marcos e a Carla. O Marcos acabou-me um bocadinho na noite de aniversário da esposa, imaginem. E eu, a dada altura, mandei-lhe uma mensagem e disse, não tenha a ousadia de me responder, dedique-se inteiramente à sua mulher, porque ele era menino capaz de me responder mesmo assim, porque ele abraçou este projeto de corpo e alma. Temos que agradecer muito ao Marcos Ribeiro, da Marketing Lovers, da Aveiro, que é a empresa que me está a gerir a parte do marketing digital, porque eu não percebo nadinha disto, mas hei de perceber ainda, tenho fé nisso, ainda não morri, e há a Carla Almeida, que também deixa de estar com a família, e muito entusiasmada, sempre a fazer testes durante a noite anterior e não sei quantos, para que isto aconteça. Bom, a vocês todos por aqui estarem, porque de certa forma o estarem cá significa que querem melhorar e querem dar mais pelo setor imobiliário, e com certeza ele agradece-vos, remunerando-vos, que é o que nós queremos. Meus senhores, um obrigado de coração. Realmente tenho o coração com fome e cheio de emoção positiva de vocês terem estado aqui. Eu prometo que vamos estar mais vezes próximos, desde que vocês queiram, estão sempre convidados, porque vamos ter um conjunto de eventos seguidos. Esta live vai estar gravada no canal do YouTube, podem seguir-me no YouTube, mas a par com esta vêm muitas mais carregadas de conteúdo para dignificar o setor. Porque realmente o setor estava-me a chamar, eu não o escutava, e ele teve que gritar bem alto perto de mim, a dizer, anda para cá, pá, fazes aqui falta, há aqui uma série de gente que está a sentir a tua falta, e onde tu não podes amar, não te mores. Meus senhores, foi maravilhoso estar convosco, muito, muito obrigado por nos terem escutado, acreditem, nós vamos ter propostas deliciosas para que vocês sejam cada vez melhores. Eu, ou quem souber da matéria, se não for eu, que acredito que também não sei tudo e tenho muito a aprender. Muito obrigado por terem estado. Marcos e Carla, obrigado também. Coração.